Bueno, buena casi tarde ya. Vamos a la siguiente sesión. Nos acompaña en esta ocasión Cristina Ponte. Vamos a tener una conferencia muy internacional. Ahora os contaré. Cristina Ponte es catedrática en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Nova de Lisboa. Es una universidad con la que, de hecho, hace poquito conseguimos por fin firmar un convenio de colaboración, que siempre es un reto a nuestras cuatro universidades ponernos de acuerdo a un nivel burocrático para llevarlo a cabo. Y bueno, es un placer contar con ella aquí, ¿no? Ella es investigadora en el Instituto de Comunicación Nova, coordina el equipo portugués en la red europea EU Kids Online. Me comentaba hace un momentito un poco la experiencia en este sentido desde su inicio, es miembro de la Junta Directiva. Y es miembro también de la Junta Directiva del proyecto eSkills, financiado por el programa europeo H2020. Ha investigado, ha publicado numerosas publicaciones sobre periodismo, sobre niños y medios, sobre medios y diferentes generaciones, habitualmente con un enfoque centrado en el ámbito familiar. Es coeditora del libro The Digital Parenting, The Challenges for Families in the Digital Age, que fue considerado el libro del año por la red Nordicom en el año 2018. Ella me comentaba que va a hacer una ponencia en la que va a cruzar un poquito el castellano, el portugués y el inglés, así que vais a tener que poner vuestros cinco sentidos, ¿vale? Y toda vuestra dimensión internacional, ¿vale? Que se note que estamos en un programa de doctorado internacional para que podáis seguir esta interesante conferencia titulada Explorando el papel de las habilidades digitales en la educación y el learning. Cristian. Muitas gracias. Buenos dias. Bom dia a todos e a todas. Vou falar em português despacio, porque o meu portunhol é muito malo, como podem ver. E então, gostaria, em primeiro lugar, de agradecer este convite, esta oportunidade de vir a Mala de acrescentar trabalho. E também expressar a minha satisfação, a minha alegria por a Universidade Nova integrar este programa doutoral interuniversitário das quatro universidades da Andaluzia, Cádiz, Huelva, Málaga e Sevilha. Então, quando fui convidada, pensamos isto sempre, que história eu vou contar na minha apresentação. Sei que nestas universidades, em particular na Universidade de Huelva, que estamos anos com o professor José Inácio Aguader, a área das habilidades digitais, das competências, a área da educomunicação é uma área muito forte, possivelmente também noutras universidades, mas desde que tenho acompanhado mais trabalho. Estive ontem na reunião do painel dos posters da Educomunicação, com muitos participantes da América Latina, não sei se estão agora aqui, mas vi muitos trabalhos nesta área com temas muito interessantes e estava a pensar que os dados que eu vou apresentar aqui são dados da Europa e até que ponto é interessante, no final, vermos se as preocupações dos resultados da Europa têm sentido em países da América Latina e qual é que pode ser a agenda do que nós trazemos aqui para a América Latina. Então, muito brevemente, este é um projeto financiado pelo programa Horizon 2020, que partiu desta situação. E isto é mundial. Eu estive na América Latina já várias vezes, vejo adolescentes com móveis, não é? Telemóveis, como vemos aqui, como vemos na Ásia, portanto, em todo o mundo a tecnologia, a digitalização está presente na vida dos adolescentes, com diferentes condições, claro, mas a questão que nós quisemos, o nosso desafio foi estudar qual é o impacto que a digitalização tem no bem-estar dos adolescentes.
Para isso, os nossos objetivos eram conhecer de uma forma mais profunda as habilidades digitais, incluindo as de grupos de adolescentes que vivem em contexto de risco, ser capaz de medir de uma forma mais sustentada as habilidades digitais, fazer alguma previsão como é que estas habilidades digitais podem ter influência no seu bem-estar, de maneira, seguindo a definição da ITU, portanto, das Nações Unidas, ser competente é ser capaz de maximizar o impacto positivo a longo prazo, ser capaz de ser resiliente às situações que são danosas e de melhorar as habilidades digitais. Usamos muitos métodos, eu não vou apresentar todos, vamos centrar no estudo qualitativo, no estudo longitudinal, mas também fizemos atividades de desempenho por os adolescentes em situação concreta a fazer coisas e ver como é que faziam. Esse é um ponto que muitas vezes nós não captamos quando eles respondem sei fazer, mas sabem fazer. E também fizemos estudos qualitativos com grupos vulneráveis, para além de outros métodos. Eu vou falar escolhi falar do estudo longitudinal, porque vamos ver, foi um desafio muito, muito forte. O projeto envolve 15 parceiros de 13 países, numa rede interdisciplinar. Apesar de não fazer parte deste projeto, tenho contactos, serei também novamente agora a partir daqui com o sul de Espanha, mas o norte de Espanha, com a Universidade de Bilbao, que integra a rede de Wiskit Online, já participamos em ações com eles. Então, como é que nós começamos? Este projeto foi de 2020 a 2023, está a terminar. Começámos a fazer aquilo que vocês, enquanto estudantes de doutorado, também fazem, não é? O que é que se sabe sobre as competências digitais? O que é que está estudado? Para isto fizemos uma análise sistemática de literatura, uma revisão sistemática da literatura, que a partir de uma identificação de mais de 5.000 artigos, capítulos indexados na Web of Science e na Scopus, por sucessivas reduções, chegámos a um corpo de 110 estudos que foram lidos através de uma grelha muito detalhada e também usámos os resultados do último estudo da rede Kids Online, foi feita em 19 países europeus mais recentemente. E o que é que nós encontramos nesta revisão da literatura? Encontramos que há muito mais estudos sobre as condições, os antecedentes que contribuem para as habilidades digitais do que estudos sobre as consequências das habilidades digitais para diferentes dimensões da vida dos adolescentes e das pessoas adultas. Nos antecedentes, há muitos estudos que consideram as atitudes, as características pessoais, como a idade, o género, a etnia, que consideram também traços de marcas que advêm da educação, portanto, são características que são adquiridas depois do nascimento, contexto social, contexto educativo, outras relações, meramente com amigos, com pares. O que é o ambiente digital? E na coluna da esquerda, muitos estudos incidiam sobre estas características e, à direita, estudos sobre bem-estar, aprendizagens, impactos nas aprendizagens, aproximação
aprendizagens e entretenimento, atividades offline, riscos e danos, havia muito menos. Isto foi um ponto que nos mostrou aqui a necessidade de fazermos investigação, estudos que apontem mais do que os antecedentes, também as consequências. Isto liga-se com a sessão anterior, onde se discutiu como medir, como avaliar o impacto desta intervenção, que eu ontem assisti na sessão dos painéis. Além disso, fizemos debates com jovens e entrevistámos expertos e especialistas, isto logo em 2020, sobre como é que jovens e especialistas pensavam o que são as competências digitais. E vimos que não pensam o mesmo. E esse é outro ponto importante. Quando se fala em competências digitais, qual é a ideia que nos vem à cabeça? Se isto fosse um taller, uma oficina, um workshop, poderíamos fazer aqui o exercício de cada um escrever o que é que lhe vai primeiro à cabeça e depois comparar, mas como eu tenho uma intervenção mais limitada no tempo, vou-vos trazer os resultados. Fizemos mesas redondas com ninhos na Finlândia, Bélgica e Portugal, 48, como podem ver que foi feito em 2020, nas condições da pandemia, toda a gente com mascarilha, por causa do... Mas nós encontramos, quando fazíamos a pergunta o que são habilidades digitais, havia uma dificuldade em dar uma resposta pela positiva. Havia um discurso incorporado que era um discurso para evitar os riscos. Não fazer isto, não fazer aquilo. Portanto, era muito mais uma visão, não do que é que são capazes de fazer, mas como evitar situações de risco. E uma pergunta que se pode colocar, será que eles respondem assim por causa daquilo que se fala mais, os adultos falam mais com eles, ou é mesmo resultado de uma experiência concreta? Uma outra, quando falávamos, mas o que é que tu achas que são, o que é que tu pensas que são os problemas que podem acontecer quando estás na internet? E aqui o maior problema para eles eram bugs, as situações de não comunicação, falhas da comunicação. Estou a ser clara, não é? Os problemas que aconteciam na comunicação e na interação. Dar uma resposta e a outra pessoa entender essa resposta de uma maneira diferente. Portanto, a comunicação era uma grande área de preocupação para eles. Terem receio da maneira como os outros poderiam reagir a essa. Os expertos apresentaram um conjunto de respostas muitíssimo diferente, focado na ligação ao mercado de trabalho. Portanto, aqui não era pela negativa, mas era pela importância de uma intervenção com êxito no mercado de trabalho, para fazer tarefas e atividades diárias, para a participação social e política, era importante ter competências, e um ponto que também assinalam, que nos parece interessante, é não considerar que tudo tem que ser resolvido na escola. Portanto, o sistema de educação formal tem um papel-chave para o apoio ao desenvolvimento das competências digitais, mas a educação formal por si só não é suficiente. Esta é uma ideia que podemos também, neste espaço, também voltarei. Então, com isto, nós desenvolvemos um marco conceitual para medir as habilidades técnicas, as habilidades transferíveis e o conhecimento sobre o digital.
as capas, as folhas destes documentos são todas iguais, são em termos de publicidade, muito mal. Mas os conteúdos variam, como é evidente, e neste documento, neste report, existem em inglês e em português, podem encontrar aqui as orientações do questionário que nos orienta. Então, o nosso foco foi considerar que, a partir tanto da revisão da literatura, como daquilo que nos disseram os jovens e os expertos, considerar que há 4 grandes grupos de habilidades digitais: de comunicação e interação, técnicas e optativas, de criação e de produção de conteúdos e de navegação e informação. Dentro destes grandes grupos, as habilidades digitais, eu ontem vi, há outras grandes, têm mais campos, mas podemos considerar que se elas não poderão encaixar-se aqui. O que nós também distinguimos é que estes 4 domínios, as competências, as habilidades para estes domínios envolvem dimensões funcionais e dimensões críticas. Por exemplo, sei reconhecer quando alguém está a ser ameaçado online, não é? É uma competência de interação, comunicação e interação, que é uma competência crítica. Saber colocar-se no lugar do outro e saber como ele está a reagir. Sei como apagar, sei quando devo apagar o som ou o vídeo quando estou em interação online, por exemplo, numa classe, é uma outra competência de cariz funcional. Então, o que eu trago aqui é uma coisa, é um estudo, não foi nada fácil de fazer, e daí também o interesse em partilhar convosco, foi um estudo longitudinal em 3 anos, em que ouvimos os mesmos adolescentes em escolas, em 6 países. Imaginei a dificuldade que foi seguir, garantindo o anonimato, garantindo todos os cuidados éticos, seguir os mesmos adolescentes ao longo de 3 anos. E o que é que eles tinham que fazer? Tinham que responder a um questionário, a partir das seus autoinformes sobre habilidades digitais. E nós, estes adolescentes, começámos com o 8º, 9º e 10º ano de escola e terminámos com o 10º, 11º, 12º ano de escola. Tá? Começaram com 13 anos, os mais novos, os menores, e quando chegaram na terceira vaga tinham 15 anos. Isto é importante, daqui a pouco vou mostrar como evoluíram os seus autorreportes. Então, esta era a pergunta que nós tínhamos para introduzir esta secção das habilidades digitais. Fazíamos a pergunta desta maneira, espero que o castelhano tenha muitos erros, porque foi traduzido do inglês com o Google Tradutor, portanto, mas fica o sentido. Portanto, e trato-vos aqui o que é que eles tinham pela frente. Tinham pela frente estas perguntas que estão dentro da linha, dentro da cercadura. Podem ver, portanto, estas 6 competências têm a ver com saber fazer atos, comunicação e interação, onde eles escolhiam se não era de todo verdade, se não era muito verdade, mais ou menos, se era quase sempre verdade ou mesmo muito verdade. Portanto, temos aqui as 6 questões concretas. Eles não sabiam que havia 4 grupos e que eram funcionais e críticas, claro, mas tinham que se posicionar em relação a estas 6 questões concretas. Depois, apresento-vos o nível técnico e operativo.
para verem o tipo de questões, de situações, de práticas que foram colocadas e como nós esperávamos que fossem acessíveis, não é, àquilo que um adolescente considerado nativo digital sabe fazer. Estas eram as competências na redação, saber escolher as melhores palavras-chave, saber quando um website, saber como encontrar um website que já se editou, saber verificar se a informação online é verdadeira, e estas 6 afirmações para eles se situarem, fazerem a sua avaliação e, por fim, a avaliação das competências relacionadas com criação, produção, conteúdos. E agora, chamo a vossa atenção, a vossa participação. Que acham que foi a habilidade de ter competências que teve valores mais altos? Posso recordar, novamente, comunicação e interação, técnica e optativa, criação e produção de conteúdos, navegação e informação. Qual terá tido? Estamos a falar de adolescentes, da primeira vez que responderam, tinham entre 13, 14, 15, alguns 16 anos, quando eles responderam àquelas perguntas que mostrei, que são perguntas relacionadas com práticas de todos os dias, o que é que será que eles tiveram mais facilidade em dizer que sabiam fazer bem ou muito bem? Comunicação e interação, mais. Criação e produção de conteúdos. Relação com a informação. Então, vá, já temos 3. Já temos 3. Quem acha que foi relação com a informação? Pode levantar o braço. 3. Muito bem. Sim, mais. Quem acha que foram competências de criação de conteúdos? Muito bem. E quem acha que foram competências de comunicação e interação? E há muita gente que não consegue escolher, não há problema, porque havia a hipótese de... Ok. E acham que havia diferenças entre países? Os países eram Alemanha, Estónia, Finlândia, Itália, Polónia e Portugal. Com este cenário entre o norte e o sul, países de ponta e países com níveis de penetração digital mais baixos, acham que os resultados dos adolescentes teriam variado? Ou foram variado? Igual. Muito bem. Então, quando fazemos esta atividade com adolescentes, usamos um quiz, e então ver se os resultados. Há mais respostas porque ela falou. Bom, então eu vou satisfazer a vossa. Ou melhor, vou avançar para mostrar o resultado. E, sim, comunicação e interação. Foi de longe a competência que obteve mais respostas, não sei fazer bem ou muito bem. A seguir foram as competências técnicas. E o que é que nós vemos? Uma grande distância em relação às competências de criação de conteúdos e de navegação. Estamos a falar da primeira aula, em 21. E reparem, como alguns de vocês indicaram, não há diferenças entre os países. E este mesmo quadro, com outros valores,
aconteceu no final. Portanto, no final de 3 anos, claro que as competências subiram todas, umas subiram mais do que outras, mas a ordem manteve. Eu penso que esta este estudo longitudinal com os mesmos adolescentes é muito relevante para perceber como as competências que se espera que a escola trabalhe, as de informação e pesquisa de informação, são muito difíceis de serem reconhecidas pelos estudantes e eles têm consciência disso. Então, uma outra questão, como nós pensamos a literacia digital, dentro destes 4 domínios, nós perguntamos o que é que eles pensam que sabem fazer, isso é o auto-reporte, é a percepção deles, mas queremos também, como já disse, alguns deles fizeram tarefas, coisas práticas, mas também consideramos os conhecimentos digitais. Se sabiam identificar se algumas afirmações eram verdadeiras ou não. Isto foi um outro conjunto de perguntas enfatizando aqui que a alfabetização digital é multidimensional e consta de habilidades, mas também conhecimentos. Como é que funciona a internet? Isto é muitíssimo importante para um jovem, um adulto, ter uma visão crítica do que é a sua relação com a internet. Aqui, para estas perguntas, nós tínhamos a questão da apresentação era em que medida são certas ou não certas as seguintes afirmações. Se não estás seguro, marca não estou seguro. Se não compreendes a pergunta, marca não entendo. E estas foram as 6 habilidades que foram perguntadas. A primeira pesquisa resulta, as primeiras habilidades, não, desculpem, as primeiras afirmações, as afirmações que nós escolhemos. A primeira pesquisa resulta sempre na melhor informação, podem estar pensando se é certo ou errado. Qualquer pessoa que encontra a mesma informação quando vai fazer pesquisas online, toda a gente encontra a mesma informação. O primeiro post que vejo é um dos meus contatos. Isto é bem o inglês. E são, como vemos aqui, perguntámos, fizemos afirmações relacionadas com competências de informação, competências de criação de conteúdos, competências de comunicação. E os resultados foram estes. Agora apresento os resultados de Portugal e como evoluíram de 21 para 23. Foi feito 21, 22, 23. 21, portanto, como podemos ver, todos subiram. Os 2 resultados subiram, as setas estão para cima. Mas, no caso, todos recebem a mesma informação quando fazem pesquisa online, que é uma afirmação falsa. Ela subiu o reconhecimento de que era uma afirmação falsa, mas ainda mais de 40% no final não conseguiu identificar que era uma afirmação falsa. Quando abro as redes sociais, a primeira publicação que vejo é mais recente. Aqui, enquanto em cima não há diferenças entre linhas e linhas, em baixo há. Apesar de serem as linhas as que mais usam as redes sociais, mas parece que não prestam atenção ao funcionamento do algoritmo da rede social. Outras respostas, esta ligada à produção de conteúdos, perceber como é que funciona a lógica comercial dos influencers, não é? Como é que as empresas têm interesse
aqueles aparecem, isto é, para a área da publicidade, até uma tarefa importante. Nós vemos é que subiu bastante, mas ainda um terço no final deste estudo não reconheceu que funciona assim. E, por fim, uma competência da ordem da comunicação tem a ver, claramente, uma dimensão crítica, perceber a empatia, o impacto que uma mensagem tem, também subiu, mas subiu, neste caso, subiu mais nas linhas, mas ainda vemos uma dificuldade em ver as consequências, os impactos destas situações. Fizemos também, como disse, tarefas concretas no computador e fizemos estudos qualitativos com grupos vulneráveis. Os grupos vulneráveis que nós escolhemos foram adolescentes em situação desfavorável, socioeconómica, e como é que podiam aprender em contextos não formais, adquirir competências digitais em contextos não formais. Fizemos um estudo com crianças refugiadas, fizemos, agora a Sara vai mostrar muito brevemente, só para passar o report, está disponível, só para mostrar o aspecto, isto é um report interativo. Pronto, cá estão os 4 grupos, além dos refugiados, jovens que têm problemas de saúde mental, como é que eles veem a sua situação online e qual é que é o reconhecimento da desinformação. Isto é a apresentação de cada um destes estudos. Tudo isto está online, temos um conjunto de espaço interativo, os findings, as conclusões. Isto foi um trabalho diferente do estudo longitudinal, mas que proporcionou um saber sobre grupos particulares muito relevante, nomeadamente, penso que também será uma situação que cada vez mais os países de Espanha, Itália, encontram, que a situação de muitos ninhos que estão em situação de refugiados. O que é que nós sabemos deles? Eles têm uma situação particularmente dramática e o conceito que eles têm de competências digitais é um conceito marcado pelo seu próprio contexto. Temos aqui vários elementos e há um ponto que eu gostava de mostrar, para verem também como o digital pode ser uma oportunidade que eles criam para lidar com a sua situação. Isto é uma tabela criada por um ninho com, de um lado, árabe e do outro lado, a frase em Dutch, em holandês, em Flamengo, eu estava na Bélgica, da Flandres, não é? Portanto, vejam como ele construiu este instrumento que partilhava com outros jovens para que isso facilitasse a sua comunicação com um meio onde estava os tempos mais conteúdos. Mas eu não vou durar mais tempo, convido a quem estiver interessado a explorar este report sobre pesquisas museais. Estamos ao falar. Sai muito. Então, tu vais acabar. Também tivemos a preocupação de pensar em públicos não académicos e em construir ferramentas educativas que resultaram dos instrumentos que nós fomos usando na pesquisa. E este toolkit, estas ferramentas educativas, estão quase a ser colocadas no site. O veículo já lá está. Muito rapidamente, nós temos. Okay. Nós fizemos esta atividade. Pode ser. Sim, pode ser aquele ecrã.
Nós temos esta atividade. Não, isto é um dia. Então, nós fizemos um toolkit com 2 grandes domínios, o domínio de avaliar e o domínio de fazer, executar. No domínio do avaliar, nós usamos o instrumento que foi. Este instrumento foi construído para ouvir as perspectivas dos ninhos refugiados. Era a construção do mapa digital, que é que nós apresentamos aqui. Apresentamos aqui um modo como qualquer educador, qualquer jovem que esteja a trabalhar com ninhos, pode fazer esta atividade, quais são os recursos que precisa e, step by step, como é que esta atividade vai sendo conduzida para promover uma reflexão sobre as competências digitais. Bem mais, mas também não quero alongar-me, porque queria chegar a este mapa conceptual. No final da pesquisa, nós chegamos a um novo modelo que mostra que quando nós pensamos nas relações dos adolescentes com o ambiente digital, nós temos o seu envolvimento digital, nós temos que considerar, nós considerando, não é, características, fatores individuais, fatores sociais. Neste estudo, os fatores individuais manifestaram muito mais visíveis do que os fatores sociais. O género, a idade, as características psicológicas são fatores individuais que se mostraram muito visíveis nas respostas que os meninos deram. Os fatores sociais, como a influência dos pares, como a influência da família e da escola, foram mais difíceis de captar ou não são tão visíveis quanto os individuais. O envolvimento digital, sem dúvida, que é marcado pelo acesso, e aqui uma visão realmente internacional mostra que os adolescentes do mundo atual não têm as mesmas condições de acesso, e mesmo nestes países europeus, nós demos conta que durante a pandemia ficou visível como, tendo acesso ao digital em casa, esse acesso não conseguia corresponder às necessidades, quando a escola estavam fechadas e os ninhos tinham que, tinham vários irmãos e não havia um aparelho para cada um, mesmo o acesso não está completamente resolvido na Europa. E estas atividades trazem riscos e oportunidades que o que se faz, o engagement, são, também com o acesso, uma questão central. Mas essa questão central não pode ser dissociada daquilo que nós consideramos ser um núcleo, que é o que é a literacia digital. E a literacia digital, naqueles 4 domínios de competências e de conhecimento. Muitas vezes nós falamos mais das habilidades e tendemos a não pensar tanto na importância de trabalhar o conhecimento sobre como funciona o digital. Qual é a lógica comercial do digital? Qual é a lógica de estar constantemente a incentivar-nos a estar online, a deixar as nossas marcas nesse aspecto? E, respondendo à nossa pergunta, como é que este quadro de antecedentes do envolvimento digital, da literacia digital, tem impacto no bem-estar psicológico, cognitivo, social e físico, nós encontramos resultados bombásticos, mas encontramos alguns resultados que indicam que as habilidades digitais podem moderar o uso e o bem-estar, que as melhores habilidades de comunicação se relacionam com o maior apoio dos amigos, mas também o maior uso das TIC pode provocar mais solidão, mais isolamento dos amigos, que não há efeitos das habilidades digitais nas atividades físicas
mas que o maior uso da internet pode reduzir a atividade física, que saber navegar e informar está relacionado com o melhor rendimento escolar, mas as capacidades de criação de conteúdos estão associadas com o menor, e aqui muitas vezes a disrupção do criador, não é? Que não está tão empenhado em ter um bom resultado escolar, mas em ser disruptivo, digamos. É muito interessante este ponto aqui da criatividade. E, por fim, as competências de comunicação e de interação também têm impacto no desempenho escolar. Vamos fazer uma conferência final e projeto que é pública. Quem estiver interessado pode aceder ao site e inscrever-se. A única condição para aceder à conferência é estar registado, não é? Vai ser no dia 30 e vai ter estes pontos de agenda. Vamos fazer uma visita a tudo o que foi o projeto e discutir estes resultados com responsáveis por políticas públicas europeias, com especialistas da área da saúde, da área da justiça, da área da educação. Já fica aqui o convite para também visitarem o site. Quem estiver interessado neste tema, encontra muito material no blog. E graças, obrigada, espero que o meu nome tenha útil. Muy bien, muchísimas gracias, Cristina, por esta interesante presentación de un proyecto tan complejo. Estamos casi sobre la hora, pero podemos empezar un poquito tarde. Tenemos un poquito de minutos para preguntas, consultas que queréis hacer. ¿Se tímido? ¿O reflexiones? La web, que quería ver la web de... Sí, es esta. Ou então seja a última que está mais aberta. Este é o site onde e nas news está. Este é o site com os recursos, com o blog. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Un comentario? ¿Alguna sorpresa? Por aquí tenemos una pregunta. ¿Quién es? ¿Ahora? Sí. Enhorabuena, primero. Viendo que de un país a otro, aunque sea Norte Europa, Sur de Europa, no cambian mucho los resultados, ¿podríamos prever que vamos a tener un futuro de ciudadanía europea en la que tiene más peso la cultura, la socialización online que las propias idiosincrasias nacionales? Porque hay países que claramente el carácter alemán es muy diferente del carácter italiano. Estaríamos hablando de que hay un nuevo carácter de, ya no ciudadano ni europeo, ciudadano digital. Y eso, en plan, ¿qué futuro nos podría abrir? Porque es que es curioso que todos nos comportemos igual, entre comillas. Gracias. Es muy interesante porque nós outros identificamos isto. Este resultado é uma cultura digital por tecnologia de comunicação, mas eu posso fazer mais. Redes sociais de comunicação. A tecnologia, ou sabe muito bem, nativos digitais, nós associamos a estas duas atividades. Estarem sempre conectados e estarem descobrindo a tecnologia. Pero saber criar e saber produzir para ter impacto e saber pesquisar informação não são nativas, não são características nativas. Tem que ser trabalhadas, tem que haver muito trabalho na escola, de trabalho em comunidade, em pares, em grupos, em situações de estimulação
para que estas competências sejam ótimas. Em relação à ser europeia, seria interessante fazer um estudo semelhante noutro país, no Brasil. Nós temos na rede, há uma rede Global Kids Online, que envolve países da América Latina, envolve Chile, Brasil, Argentina, Colômbia, Costa Rica e Corumbá. E com o Brasil, concretamente, eu tenho contactos e eles estão a aplicar estas mesmas questões em estudos brasileiros. Portanto, haverá uma oportunidade de ver se as respostas coincidem. Se coincidirem, temos aqui um grande desafio, não é? Como promover estas competências que são muito mais... Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Una intervención más? ¿Últimitos? Adelante. Que pienso que el propio diseño de las aplicaciones que se utilizan tanto para comunicación como para buscar información son las responsables de esa estandarización, ¿no? En cómo se comunican los jóvenes por estas vías o cómo buscan información por estas vías, ¿no? O sea que es el propio diseño, ¿no? de esa, que nos guía, ¿no? Porque no están hechas al azar, evidentemente hay muchos estudios, ¿no? de UX, ¿no? De diseño de experiencia del usuario y demás. Y de manera intuitiva ellos siguen los caminos que quieren los desarrolladores que sigan en muchas ocasiones. Bien, me parece muy interesante, ¿no? Dentro de lo que he podido entender y ir leyendo, y no sé si pueden dar una línea de todo. Muitas graças, porque isso me permite falar de um ponto que não trouxe aqui. Este projeto teve, como todos os projetos, várias working packages, várias tarefas. E eu falei da tarefa da revisão da literatura, da tarefa de entrevistas com ninhos expertos, da tarefa do desenho do questionário longitudinal, da tarefa dos estudos qualitativos, e não falei da tarefa que vai precisamente de encontro ao que disse, é a tarefa das recomendações. E nós temos, vai ser apresentado na conferência, um painel de recomendações para exatamente o que diz, qual é a responsabilidade que as indústrias têm em fazer, em considerar no desenho das aplicações a sua acessibilidade a públicos mais novos, como é o caso de crianças e adolescentes. Temos recomendações para decisores de políticas públicas europeias e também nacionais, porque apesar de estarmos na Europa, há uma responsabilidade também de cada país. Temos recomendações para profissionais de educação, de saúde. Um dos estudos mais impactantes foi o estudo com os jovens que têm problemas de saúde mental e disseram que quando estão em consulta, o terapeuta não tem ideia nenhuma do que é estar online, do que é o modo como eles estão online. Portanto, há aqui uma incapacidade em perceber a experiência. E temos também uma apresentação dos resultados para os adolescentes, portanto, numa linguagem que eles entendam, o que é que este estudo mostrou. E a última recomendação é em que é que este estudo contribui para ativar, para melhorar os direitos das crianças. Os direitos das crianças a estarem no ambiente digital.
como sabem, niños vai até aos 18 anos, a Convenção de Direitos da Criança. E há toda, mas essa questão, portanto, este working package das recomendações não ignorou essa questão, que é muito importante. Não podemos pôr toda a responsabilidade nos adolescentes, nos ninhos, e pensar que se não sabem o problema é deles. É um problema multidimensional. Bien, muchísimas gracias. No sé si no hay ninguna pregunta más. Estamos un poquito sobre el tiempo, así que si no pasamos al siguiente. Pues muchísimas gracias, Cristina. Muito clara.